Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos atender a solicitação de um integrante de nosso canal que nos pediu para fazer um vídeo a respeito do assunto espíritos elementais. Considerando que espíritos elementais são aqueles que têm o poder de agir sobre os elementos, a terra, o fogo, a água, o ar. E existem mesmo esses espíritos que têm essa capacidade? A doutrina espírita afirma que sim, eles existem. E este conhecimento começa a ser expresso por Allan Kardec na pergunta número 536 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta: os grandes fenômenos da natureza, aqueles que são considerados como uma perturbação dos elementos, são de causas imprevistas ou, ao contrário, são providenciais? E os espíritos responderam: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Mas na pergunta número 536A, Allan Kardec pergunta: esses fenômenos sempre têm como objetivo o homem? E os espíritos responderam: às vezes tem uma razão direta com o homem, mas, na maioria dos casos, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Na pergunta número 536b, Allan Kardec pergunta: sabemos perfeitamente que a vontade de Deus é a causa principal, nisto como em tudo. Porém, cientes de que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? E os espíritos responderam: mas, evidente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, meus prezados irmãos e irmãs, na pergunta número 536, os espíritos afirmam claramente de que existem sim espíritos que são capazes de agir sobre qualquer fenômeno da natureza, provocando ações e reações que muitas vezes visam o homem, outras vezes visam o próprio equilíbrio ou reequilíbrio da natureza. Quando estes espíritos visam o homem, podem visá-lo tanto para protegê-lo das intempéries, como também para provocar eventos kármicos, quando ocorre o ajuntamento no mesmo local de muitos espíritos com pesados débitos kármicos. Isto pode desencadear eventos onde se colhe expiações coletivas relacionadas a muitos desencarnes, terremotos, maremotos, falhas mecânicas que podem induzir a graves desastres e acidentes, sejam terrestres, marítimos, aéreos, tudo obedecendo muitas vezes um plano que faz com que cada um colha exatamente aquilo que plantou. Mas na pergunta número 537, Allan Kardec pergunta: a mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação e etc. Semelhante crença é totalmente sem fundamento? E os espíritos responderam: tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito longe da verdade. Os espíritos respondem a esta questão afirmando que estes espíritos não são deuses, são espíritos ainda em evolução que têm a capacidade de presidir, movimentar
os fenômenos da natureza, mas não são deuses, são espíritos em evolução. E na pergunta 537A, Allan Kardec pergunta: poderá então haver espíritos que habitam o interior da Terra e presidam aos fenômenos geológicos? E os espíritos responderam: tais espíritos não habitam no interior da Terra exatamente. Presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que receberão a explicação de todos esses fenômenos e vocês vão compreendê-los melhor. O que significa que estes espíritos, embora tenham o poder de presidir e desencadear processos geológicos que envolvam a terra, o fogo, a água, o ar, a vegetação, os animais, eles não precisam habitar exatamente naquele local para poder desencadear estes fenômenos. Para desencadear um terremoto, não há necessidade de que os espíritos habitem o interior da Terra. Para provocar a movimentação das placas tectônicas que colidem umas com as outras, provocando terremotos, provocando a movimentação geológica, não há necessidade de que esses espíritos habitem exatamente o local. Eles podem comandá-los, ajuntando-se à distância e determinando com uma força concentrada que estes movimentos ocorram. Observe que a natureza existe a partir da ligação do princípio espiritual com o princípio material. A ligação harmoniosa dessas duas forças tornam a matéria obediente a um padrão de inteligência. Não é uma inteligência racional, é uma inteligência intrínseca à própria existência da matéria. E Deus, assim como os espíritos, podem agir sobre esta natureza. Deus é capaz de comandar através de suas leis a estes espíritos, para que estes espíritos executem a sua vontade. E os próprios espíritos, desde que obtenham a permissão divina, também podem movimentar os elementos. E na pergunta número 538, Allan Kardec pergunta: os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? E os espíritos responderam: que foram ou que serão. Então, na capacidade de agir sobre os fenômenos da natureza, podem existir tanto espíritos extremamente primitivos que ainda nunca reencarnaram na espécie humana, assim como existem espíritos que já reencarnaram na espécie humana, mas conservaram a capacidade de agir sobre os elementos. Mas para compreendermos melhor, vamos à pergunta 538A. Pertencem às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? Então Allan Kardec pergunta se são espíritos muito atrasados na hierarquia espírita ou muito adiantados nesta hierarquia espírita. E os espíritos respondem: isto é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Então, efeitos inteligentes são desencadeados por espíritos mais evoluídos, e efeitos puramente materiais são executados por espíritos mais imperfeitos. E estes obedecem a planos, a ordens que vêm do mundo espiritual superior. E na pergunta 539, Allan Kardec pergunta: a produção de certos fenômenos das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? E os espíritos respondem: reúnem-se em massas inumeráveis. Isto quer dizer que um espírito pode agir e promover um fenômeno local, pequeno,
Mas para grandes eventos, há necessidade da reunião de muitos espíritos. E tempestades podem ser desencadeadas por esta reunião. E nisto se engloba os terremotos, os maremotos, os fenômenos que envolvem as leis físicas, como a formação de furacões, por exemplo, são plenamente explicáveis pelas leis da física. Quando grandes correntes de ar quente, ar frio, se reúnem em determinados processos, provocando certos movimentos que desencadeiam grandes fluxos de energia para que ocorram fenômenos de grandes magnitudes. Mas esses fenômenos obedecem um princípio de inteligência. E esta inteligência determina que essas forças são movimentadas exatamente por estas inteligências espirituais ligadas ao mundo material, podendo tanto direcionar a formação como a direção que toma essa tempestade. E toda a ação construtiva ou destrutiva da natureza em relação às situações que desencadearam grandes progressos após determinados eventos, elas também obedecem às leis kármicas, às forças kármicas que estão em ação sobre aquela humanidade que está encarnada naquele local, naquele momento e sujeita então a estes eventos. E estes espíritos se reúnem em massas inumeráveis. E foi exatamente o domínio que Moisés tinha sobre os espíritos elementais que desencadearam as pragas que recaíram sobre o povo egípcio, naquele episódio tão conhecido por todos, ali em Êxodos, na Bíblia. Mas na pergunta 540, Allan Kardec pergunta: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso? Ele pergunta se há algum raciocínio dos espíritos capazes de provocar estes fenômenos ou se é por pura ação instintiva, como animais que simplesmente agem sem ter nenhuma consciência do que estão fazendo. E os espíritos responderam: uns sim, outros não. Vamos fazer uma comparação. Imagine essas imensidades de animais que, pouco a pouco, fazem sair do mar as ilhas e os arquipélagos. Acreditais que não há nisso um objetivo providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária para a harmonia geral? Esses são apenas animais da última ordem, que realizam essas coisas para proverem suas necessidades e sem desconfiarem que são os instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto ensaiam para a vida e antes de ter plena consciência de seus atos e seu livre-arbítrio, agem sobre alguns fenômenos dos quais são agentes inconscientes. Executam primeiro. Mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda, poderão dirigir as coisas do mundo moral. É assim que tudo serve, tudo se encaixa na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou pelo átomo. Admirável lei da harmonia, da qual vosso espírito limitado ainda não pode entender o conjunto. Para entendermos os espíritos elementais, observe isto aqui. A figura do anjo que simboliza os espíritos que compõem a comunidade dos espíritos puros, de altíssima evolução, que já atingiram o ápice, o ponto mais alto da evolução. Estes espíritos começaram a sua evolução em sua ligação com a matéria, no princípio do universo, quando este anjo, este arcanjo, era apenas um princípio espiritual, sem sequer ter a consciência de si mesmo. E ao unir-se ao princípio material, criou-se a matéria, sendo que o próprio universo foi estruturado exatamente nesta ligação do princípio inteligente com o princípio material. Então, os espíritos elementais existem sim.
Eles presidem os fenômenos da natureza. Eles vitalizam o mundo animal, o mundo vegetal. Eles são capazes de prover os fenômenos da natureza. Eles são capazes de manter a existência do homem na Terra. Mas chegando o momento em que o homem ameace essa natureza, da qual a vida na Terra depende, estes mesmos espíritos, comandados por forças superiores, podem criar as terríveis reações que são desencadeadas na Terra de tempos em tempos para demonstrar ao homem que ele só pode viver aqui se ele conseguir de alguma forma equilibrar o mundo natural. E estes espíritos têm formas diversas, podem aparecer e desaparecer. Eles estão profundamente ligados a todas as formas de vida e eles têm o poder de agir sobre os elementos, a terra, o fogo, a água, o ar e a própria vida primitiva na Terra. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado pela sua presença aqui.